Alguns dias atrás, o Vinícius Júnior havia dado o que falar, pois respondeu pessoalmente às críticas do Thiago Leifert, que havia dito que ele não é o mesmo jogador na seleção e no Real Madrid. Entretanto, dessa vez, quem deu uma dura entrevista também, falando sobre o que joga o Vinícius na seleção, foi o Romário, que deu mais ainda o que falar, porque também botou o nome do Neymar no meio, comparando ele com o Vini. Não é um jogador, na minha opinião, hoje, que a gente tem que falar assim, ó. Se o Vinícius jogar bem, o Brasil vai ser campeão. Obviamente que depois das palavras do baixinho e da atitude recente do Vini com o Thiago Leifert, muitos começaram a dizer coisas do tipo: ué, por que o Vinícius é macho pra responder o Thiago Leifert, mas não responde o Romário? Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar as palavras do baixinho e essa treta toda com todos os detalhes, e eu vou querer saber de qual lado da história você tá. Bom pessoal, pra você que não viu, logo após o jogo do Brasil e Colômbia, rolou uma treta onde o ex-apresentador Thiago Leifert havia basicamente afirmado que o Vinícius Júnior não é o mesmo jogador na seleção brasileira e no Real Madrid. Essa fala acabou chegando ao próprio Vini, que no dia seguinte já respondeu dizendo: ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e nossa seleção, menos mal que poucas pessoas assistam ele. Então ontem o Thiago Leifert também não gostou dessa resposta aí do Vini e novamente respondeu o atacante. Se liga. Brasileira que existe no Brasil, se você pegar meus concorrentes do horário, inclusive de canais que eu gosto, mas que o Vinícius vive dando entrevista pra eles, que comentaristas falaram, eu tenho nojo da seleção, vocês já ouviram isso, né? Quantas vezes eu falei isso? Só que assim, eu amo tanto a seleção brasileira, que eu quero que ela ganhe, e eu quero que ela seja a melhor do mundo de novo, né? E quando a gente ama uma coisa de verdade, a gente não fala só as coisas que as pessoas querem ouvir, a gente às vezes tem que falar coisas que as pessoas não estão a fim de ouvir, em verdades, certo? Aliás, em verdade são os que fazem comigo. A gente fala coisas que as pessoas não querem ouvir, que são inconvenientes, é isso que eu queria dizer, verdades inconvenientes. Se eu quisesse realmente que essa live fosse assistida por milhões de pessoas, era muito fácil, era só falar: que nojo da seleção, quero sangue, tem que mandar embora, esses pipoqueiros que não sei o que. Enterro da seleção brasileira, que é divertido, né? No outro canal lá tinha. Mas, pô, cara, essa de achar que eu tô contra a seleção e que a gente joga as pessoas contra os jogadores da seleção, assim, é um negócio muito, muito fora da realidade, muito mesmo. Esse corte nunca vai chegar no Vinícius, né? Os cortes que eu peço que ele seja melhor do mundo lá na Bola de Ouro também não vão chegar. Os cortes que a gente passou defendendo ele horas e horas e horas também não vão chegar. Essas coisas não viralizam. Mas se chegar, Vinícius, a gente é seu fã aqui. Eu sou muito seu fã. Eu fui te ver em Londres jogar. Eu acho você o melhor do mundo. Eu acho que você merece a Bola de Ouro esse ano. Mas eu também acho que pela seleção a gente vai precisar de mais, né? Certo? Eu não retiro absolutamente nada do que eu falei da minha crítica, nem de ontem, nem de ontem. E assim, e o que o Rica Perrone, até um beijão pra ele, falou, cara, é verdade, assim, a imprensa inteira tá a seu favor, Vini. Todo mundo te ama, meu. Todo mundo te idolatra, todo mundo te exalta. Depois que você tomou o amarelo lá e foi suspenso, as críticas de ontem, até do Globoesporte.com, fui ver a do Rizek, é que a seleção precisa potencializar o seu talento. E qualquer outro jogador no seu lugar, se fosse o Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Neymar, Ronaldo Fenômeno, fala mais gente aí, chat, Romário, se o cara tivesse tomado um amarelo com 5 minutos de jogo contra a Colômbia e tivesse suspenso do mata-mata, as críticas de ontem teriam sido, assim, muito, muito, muito violentas com vocês. Muito com você. E não foram, porque, pô, todo mundo te defende, todo mundo quer que você seja, pô, o craque da seleção brasileira, que você voe muito. Então eu não entendi isso aqui. Isso aqui é totalmente fora de propósito. E eu fui na bola, tá? E a polêmica aumentou, porque ontem mesmo começou a viralizar uma entrevista do Romário afirmando que o único cara capaz de, se jogar o que sabe, fazer o Brasil ser campeão é o Neymar e não o Vinícius. Se liga nas palavras do baixinho. Vinícius Júnior é um jogador que tem feito, ou melhor, que fez uma grande temporada. É um jogador que ajudou o Real Madrid a ser campeão, tanto do Campeonato Espanhol como na Champions League. É um jogador que, nos últimos jogos da seleção, já mostrou uma evolução muito grande, mas não é um jogador, na minha opinião, hoje, que a gente tem que falar assim, ó, se o Vinícius jogar bem, o Brasil vai ser campeão. Se o Vinícius jogar bem, o Brasil vai ajudar muito o Brasil. Mas o único jogador que veste a camisa da seleção brasileira hoje, que eu falo por mim, que eu posso dizer, se esse cara jogar bem, se concentrar e fizer tudo que ele pode fazer, o Brasil pode ser campeão, é o Neymar. Lembrando que o Romário também já havia sido alvo de polêmicas, pois um pouquinho antes do início da Copa América tinha dado uma dura declaração afirmando que concordava totalmente com aquelas palavras do Ronaldinho de que a seleção estava muito fraca e que se os jogadores quisessem provar o contrário eram obrigados a ser campeões. Se liga! Se a gente falar de seleção brasileira e a gente for equiparar a seleção brasileira do Ronaldinho, ele tem razão 100%.
A seleção brasileira do Ronaldinho foi foi a última seleção que encantou o mundo, o futebol apresentado por aquela seleção. Com certeza vai ser quase impossível a gente apresentar o outro. E eu tenho certeza que o Ronaldo falou, primeiro porque ele é brasileiro e quer ver o bem da seleção e quer ver resultados positivos. Mas não sou assim amigo íntimo do Ronaldo, mas conheço ele um pouco. Talvez tenha sido essa fala de uma forma para que os jogadores ouçam o que ele falou, se comovam e comecem a jogar futebol. Realmente a seleção não está no seu melhor momento. Vem aí mais uma prova grande e difícil, que é a Copa América. Esperamos que o Brasil possa melhorar. E assim, de um modo positivo, eu tenho certeza que para eles melhorarem e mostrar que o Ronaldinho não tem razão, é só ser campeão. E como eu disse no início, é óbvio que como o Vinícius Júnior cresceu pra cima do Thiago Leifert nas redes sociais e acabou ficando quieto depois das declarações do Romário, a galera começou a dizer: ué, por que o Vinícius também não responde o Romário? E depois de todas essas polêmicas, a galera também comentou muito nas redes sobre o comportamento do Vini na seleção. Se liga. Um primeiro usuário escreveu: falou tudo. Vinícius não tá jogando nada na seleção. Romário era craque na seleção, apesar de ser marrento e gostar de confusão, mas fazia o que tinha que fazer. E o Vinícius? Esse segundo disse: tem que fazer um esforço pra entender, mas o Romário tem razão. Vini precisa ser na seleção o que ele é no Madrid e que pare de encher com essa mania de perseguição. Esse terceiro falou: velho, o Thiago é muito gente boa, de verdade. Ele age profissionalmente da mesma forma como é no pessoal. Ele sabe criticar construtivamente e respeitoso quando alguém o ofende ou tenta ofender. Um quarto pontuou: sou fã do Vini, mas meu medo é essa neymarização nas atitudes dele. Ele tem que entender que não está isento de críticas e ele tem que respondê-las em campo. Tomar cuidado para não criar essa síndrome de perseguição. Para falar a verdade, a seleção toda tem um mental fraco. E um último então complementou dizendo: Vinícius Júnior entrou tão profundamente no personagem que luta contra tudo e todos que qualquer comentário ou crítica deve ser combatida. Independente de quem, do contexto, do objetivo, todos viraram algo a ser combatido. Acha as causas deles justas, mas ele mesmo as invalida. Pois é, pessoal, por mais que a maioria dos brasileiros passaram o ano todo defendendo Vinícius e pedindo a bola de ouro pra ele, parece que tem muita gente aqui no Brasil recentemente pegando raiva dele por conta do desempenho e comportamento dele com a camisa da seleção. E por isso agora eu quero saber a sua opinião sobre toda essa polêmica. O que você acha então? O Romário está certo em dizer que o único que temos hoje que se jogar tudo o que sabe pode fazer o Brasil ser campeão é o Neymar? Ou você já acha que o baixinho se equivocou, que já era também pro Neymar e que em torno dos novos jogadores como Vinícius Júnior e Rodrigo, o Brasil tem mais condições de montar uma seleção muito mais forte? Acha que passamos hoje do Uruguai? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre toda essa polêmica e o porquê, e se você não viu as recentes declarações do Di Maria sobre o que ele acha do desempenho da seleção brasileira sem o Neymar, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Vale a pena conferir.